O pessimismo é necessariamente um sinal de declínio, decadência, degeneração, cansaço e fraqueza dos instintos. Existe um pessimismo de força? Friedrich Nietzsche. Nietzsche argumentava que o pessimismo não precisava levar à resignação e ao desespero. Pelo contrário, ele via a possibilidade de um pessimismo que, em vez de enfraquecer, poderia fortalecer o indivíduo. Pessoas com a mentalidade adequada poderiam adotar uma visão pessimista do mundo sem ceder à desesperança. Em vez disso, poderiam usar esse pessimismo como uma maneira de se preparar para os desafios inevitáveis da vida e se tornarem mais resilientes. Essa postura, que ele chamou de pessimismo de força, celebra o crescimento através das dificuldades. Em vez de ver o sofrimento como uma maldição, o pessimista de força o encara como uma oportunidade de desenvolvimento e transformação pessoal. O pessimismo de força, segundo Nietzsche, valoriza o progresso e o aprimoramento contínuo em vez do conforto. Quem adota essa postura não foge dos desafios da vida, mas os enfrenta com determinação, reconhecendo que o sofrimento é inerente à condição humana. A partir dessa perspectiva, até mesmo as dificuldades são vistas como ferramentas para alcançar maior sabedoria e força. O tempo é aquilo em virtude do qual tudo se torna nada em nossas mãos e perde todo o valor real. Arthur Schopenhauer. O pessimismo, de acordo com o senso comum, é frequentemente associado a sentimentos de depressão, desespero e falta de esperança. No entanto, como acontece com muitas ideias populares, essa visão simplificada está longe de refletir a realidade. Ao contrário do que se pensa, alguns dos mais renomados filósofos pessimistas não viam o pessimismo como uma postura emocionalmente incapacitante, mas sim como uma forma de encarar a vida com coragem, fornecendo a força e a sabedoria necessárias para enfrentar as duras verdades da existência. Albert Camus, em sua análise do pessimismo, destacou isso ao afirmar: a ideia de que uma filosofia pessimista é necessariamente uma filosofia de desânimo é uma ideia infantil, mas que precisa de uma refutação muito longa. Albert Camus. Embora tenha diversas definições, vamos o considerar como a convicção de que, apesar do sucesso evolutivo dos seres humanos, adaptando-se e sobrevivendo em variados ambientes, falhamos quando o assunto é alcançar uma vida sem sofrimento ou insatisfação. Arthur Schopenhauer, um dos mais conhecidos pessimistas, transmitiu essa ideia de forma contundente. Se o propósito imediato e direto da vida não é o sofrimento, então nossa existência é a mais mal adaptada a esse propósito no mundo. Arthur Schopenhauer. Ao longo do século XVIII, filósofos como Jean-Jacques Rousseau, considerado o primeiro pessimista moderno, e outros pensadores, buscaram entender por que existe um desalinhamento entre os humanos e o mundo em que vivemos. Mesmo com suas diferenças, um tema comum permeia o pensamento desses filósofos. Nossa consciência humana do tempo é uma das principais responsáveis pelo sofrimento. Émile Cioran, um filósofo romeno do século XX, também apontou o caráter demoníaco do tempo como um dos maiores problemas para os seres humanos. Segundo Cioran e outros pessimistas, nossa consciência do passado e do futuro gera sentimentos de ansiedade, medo e arrependimento. Esses sentimentos nos cercam e, em muitos aspectos, definem nossas vidas. Nietzsche era particularmente sensível ao peso que o passado exerce sobre nós, referindo-se a ele como a pedra que era. Ele argumentava que o passado, imutável e imóvel, não pode ser alterado por mais que tentemos. Nós carregamos nossos erros e arrependimentos, e o sentimento de culpa muitas vezes se origina de coisas que já não podemos mudar. Até mesmo nossas memórias mais felizes trazem consigo uma sensação de nostalgia amarga, pois o que passou nunca mais retornará. A vontade liberta. Mas como se chama aquilo que coloca até mesmo o libertador em grilhões? Foi. Esse é o ranger de dentes e a tristeza mais solitária da vontade. Impotente em relação ao que foi feito, é um espectador irado de tudo o que é passado. Para trás, a vontade é incapaz de querer, que ela não pode quebrar o tempo e o desejo do tempo. Essa é a tristeza mais solitária da vontade. Friedrich Nietzsche. Assim, falou Zaratustra. Para muitos, a solução para o peso do passado é focar no futuro.
na esperança de dias melhores. No entanto, os pessimistas alertam que essa estratégia também tem problemas. Primeiro, concentrar-se demais no futuro faz com que se degrade o presente. Em vez de buscarmos satisfação no agora, justificamos nossa miséria acreditando que a felicidade virá mais tarde, como Blaise Pascal observou. O futuro é o nosso fim. Então, nunca vivemos, mas esperamos viver. E como estamos sempre nos preparando para ser felizes, é inevitável que nunca o sejamos. Blaise Pascal. O segundo problema é que, embora possamos influenciar nosso futuro, ele também está sujeito a forças imprevisíveis e caóticas. Eventos inesperados, como doenças ou traições, podem repentinamente destruir nossas expectativas e alterar nossos planos de maneira irreparável. Por mais que tentemos moldar o futuro, forças maiores estão em jogo e estamos à mercê delas. Assim, a confiança excessiva no futuro é uma ilusão, e a vida nos ensina repetidamente que o controle total é impossível. Além do peso do passado e da incerteza do futuro, há ainda o fardo da nossa consciência da morte. Mesmo que evitemos pensar nisso, todos sabemos que nossa vida é finita, e em momentos de clareza, essa verdade nos atinge com força. O filósofo Miguel de Unamuno descreveu um desses confrontos lúcidos. Uma noite, desceu à minha mente um desses sonhos escuros, tristes e pesarosos, que não consigo banir dos meus pensamentos. Sonhei que era casado, que tinha um filho, que esse filho morria, e que sobre seu corpo, eu disse à minha esposa: eis o nosso amor, em breve ele decairá, é assim que tudo acaba. Miguel de Unamuno. Alguns podem sugerir que a solução é viver plenamente o momento presente, buscando o máximo de alegria e prazer. Émile Cioran, em seus primeiros escritos, defendeu essa abordagem. Sofra, então beba o prazer até as últimas gotas, chore ou ria, grite em desespero ou com alegria, cante sobre a morte ou o amor, pois nada durará. Émile Cioran. Nas alturas do desespero. No entanto, Cioran eventualmente descartou essa ideia, reconhecendo que o presente é fugaz, e mesmo os momentos mais estáticos rapidamente desaparecem, deixando apenas o vazio de memórias desbotadas. Schopenhauer criticou essa busca pelo prazer no presente, afirmando que viver apenas para o momento é insensato. Mas você poderia muito bem chamar esse modo de vida de a maior loucura, pois aquilo que em um momento deixa de existir, que desaparece tão completamente quanto um sonho, não pode valer nenhum esforço sério. Arthur Schopenhauer. Schopenhauer acreditava que a impermanência de todas as coisas intensifica a percepção da futilidade da existência humana. Tudo o que é vivido no presente logo se transforma em passado, trazendo consigo uma sensação constante de perda. Esse reconhecimento levou Nietzsche a questionar a resposta de Schopenhauer. Enquanto Schopenhauer sugeria que a resignação era a melhor forma de lidar com as duras realidades da vida, Nietzsche propôs uma abordagem diferente, que ele chamou de pessimismo de força. A confiança na vida se foi, escreveu Nietzsche. A própria vida se tornou um problema. No entanto, não se deve tirar a conclusão precipitada de que isso necessariamente nos torna sombrios. Até mesmo o amor à vida ainda é possível, só que se ama de forma diferente. Friedrich Nietzsche, The Gay Science. Em conclusão, enquanto Schopenhauer defendia a resignação diante das realidades sombrias da vida, Nietzsche via no pessimismo uma oportunidade para crescimento. O pessimismo, em sua visão, pode ser uma fonte de força, ao permitir que enfrentemos as tragédias da vida de frente, sem ilusões, mas com uma vontade de continuar crescendo, mesmo nas piores circunstâncias.